Olá a todos, estamos aqui iniciando mais uma videoaula para o blog WBM Informática. Queria agradecer a todos que estão vendo essa videoaula. Bom pessoal, essa é a nossa quarta videoaula do nosso curso de Excel básico. Bom, eu comecei a gravar as videoaulas há um tempo atrás, eu tinha parado, porque daí eu resolvi terminar o nosso curso de como criar um blog. Eu finalizei o nosso curso de como criar um blog, já gravei todas as videoaulas e postei lá no blog. Agora eu vou dar continuidade no nosso curso básico de Excel até o final de todas as videoaulas. Então todas as semanas terão novas videoaulas do curso lá no nosso canal no YouTube, como também no nosso blog. Bom, para você não perder nenhuma videoaula, basta você se inscrever no nosso canal no YouTube ou assinar o nosso feed de notícias lá no nosso blog, aquela barrinha azul, você digita o seu e-mail, se inscreve, assim toda nova videoaula que eu estiver publicando, você vai ser avisado no seu e-mail, não paga nada, é grátis. Bom, dando continuidade aqui ao nosso curso, pessoal, nosso curso de Excel, na videoaula anterior, que foi a última que eu gravei, a gente viu sobre as principais configurações do Excel, tá? As barras de configurações aqui na parte de cima, o menu inserir, layout, o fórmulas, tudo que a gente vai estar utilizando no decorrer do nosso curso. Então, aqui na nossa tabela, só relembrando, aqui a gente tem a planilha número 1, tá? Que é a nossa planilha padrão. Se você estiver utilizando versões anteriores do Excel, aqui embaixo é provável que o seu Excel esteja 3 planilhas, tá? Sem nenhum problema. Bom, uma coisa básica sobre Excel, pessoal. O nosso Excel é feito de colunas e linhas. Reparando aqui, a gente tem a nossa coluna A e a nossa linha 1. A nossa coluna, então tudo essa parte aqui de cima superior é coluna, que vai até... é um número bem grande, tá pessoal? Ou seja, letra. Repare que ele não é infinito, tá? É claro que chega uma hora que ele vai terminar, mas ele vai... repare que você pode criar tabelas com muitas colunas. Viram? Como ao mesmo tempo a gente pode estar criando planilhas com muitas linhas. Eu não me recordo de cabeça quantas linhas e colunas o Excel permite, tá? Mas são muitas linhas e colunas. Então repare que aqui a gente está praticamente na linha 300 do nosso Excel. Aqui linha 300. E ele ainda nos permite muitas outras linhas. Bom, então a gente viu que o nosso Excel é composto de linhas e colunas, tá? Aqui a gente, por exemplo, tem a nossa coluna A, a nossa linha 1. E aqui a gente possui células. O que são as células? Por exemplo, se eu digitar aqui, curso Excel. O que quer dizer? Quer dizer que o curso Excel está na célula A1. Por que A1? Ele está aqui na minha coluna A1, perdão, na minha coluna A, linha 1. Então, esse texto se contém na célula A1. A gente chama de célula, uma junção da linha com a coluna. Aqui eu posso estar expandindo, tá? Para visualizar. Então, quando eu digito um texto que ele não coube totalmente na célula, eu venho aqui e expando essa célula. Agora repare que o meu texto coube aqui perfeitamente. Então eu posso vir aqui, tá aumentando e tá diminuindo na minha planilha do Excel. Bom pessoal, nessa primeira videoaula a gente vai estar criando uma planilha bem simples, tá? No decorrer do curso, cada vez a gente vai estar criando planilhas um pouco maiores, tá? Nesse curso de Excel básico, acho que eu não vou focar muito em fórmula, tá?
Eu vou focar mais na parte de criação de planilhas, porque é um curso bem básico para quem não tem nenhuma noção, nunca mexeu com Excel praticamente, tá? Depois, no futuro, eu pretendo criar um curso de Excel avançado. Aí sim a gente vai estar mexendo com funções, PROC-V, C, todas as funções do Excel, tá? Bom, nessa primeira aula aqui, da nossa primeira planilha que a gente vai estar criando, a gente vai estar criando uma planilha de notas de alunos, tá? Então, a gente aqui vai dar o nome de notas alunos. É uma planilha onde que, por exemplo, se você fosse um professor, você poderia estar guardando as notas de seus alunos. Então aqui eu tenho notas alunos, que está na célula A1, tá? Coluna A, linha 1. E aqui na minha célula A2, ou seja, coluna A, linha 2. Eu vou estar digitando nome, que vai ser o nome dos alunos. Aqui eu vou estar digitando nota 1, imaginando que os nossos alunos tenham 3 notas, tá, pessoal? Então vamos imaginar que cada aluno teria 3 notas. Nota 3, nota 2 e nota 3. E aqui eu teria uma média final, ou seja, que seria a soma das 3 notas, nota 1, nota 2, nota 3, dividido por 3, daria a minha média final, tá? Operação matemática bem simples, de média. É claro, o Excel nos dá uma função que faz isso, tá? Mas a gente não vai estar utilizando por enquanto nesse curso básico. Bom, então aqui no meu nome, nome, eu teria o aluno José, que tirou 8, 5 e 7, tá? Aqui eu teria o aluno Marcos, que tirou nota 10, 8 e 9. Então aqui eu teria o meu aluno, outro aluno, João, que tirou na nota 1, 10, 8, 6. E assim por diante, pessoal. Eu poderia ter aqui N nomes, N notas. Então aqui na média final, como que ficaria? Utilizando a nossa calculadora aqui, tá? Ficaria 8 mais 5 mais 7 dividido por 3, média de arredondando para 6,6. Agora nosso aluno Marcos ficaria com a nota 18 mais 9 igual a 27 dividido por 3, 9. Então média final 9. E o nosso aluno João seria 18 mais 6 igual a 24 dividido por 3, 8. Média final 8. Então aqui eu tenho as notas dos meus alunos, tá? Aqui embaixo eu tenho planilha 1. Essa é minha planilha 1, tá? Então eu poderia estar alterando o nome dessa planilha, por exemplo, imaginando que esse professor tenha várias séries. Ele dá aula para uma determinada escola, porém ele pode dar aula para a quinta, sexta, sétima, primeiro colegial, segundo e assim por diante. Que essa seja a notas dos alunos da quinta série. Por exemplo, temos quinta série, mas temos quinta A, quinta B, quinta C, dependendo da escola. Então imagine que esse seja a nota dos alunos da quinta A. Então eu posso vir aqui na planilha 1, tá clicando em renomear e posso estar dando o nome de quinta A e dou um enter.
Então essa é a planilha de notas da quinta A. Agora, se eu tivesse a quinta B, eu viria aqui, criava uma nova planilha, eu renomeio ela e daria o nome de quinta B. Se eu tivesse a quinta C, mesma coisa, uma nova planilha, eu renomearia ela, daria o nome de quinta C. E assim por diante. Então repare que aqui eu teria três planilhas, uma planilha quinta A, uma planilha quinta B e uma planilha quinta C. Todas essas três planilhas salva em apenas um arquivo do Excel. Então isso é muito interessante, você pode ter um único arquivo do Excel, dentro desse único arquivo você pode ter N planilhas diferentes. Então isso pode ser muito útil. Se por exemplo você monta uma planilha de gasto anual, você cria um único arquivo, por exemplo, ano 2014, e você cria uma planilha para cada mês, janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. Então você todo mês vai ter a sua planilha em um único arquivo. É muito interessante. Então aqui a gente tem a nossa primeira planilha, seria uma planilha de notas, tá pessoal? Onde que a gente digitou a nota dos alunos, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho na coluna B, linha 2, célula B2, tá? Repare que quando eu seleciono aqui, ó, ele mostra aqui para mim, ó, B2, que é a junção da coluna B com a linha 2. Eu tenho a nota 1. Então é muito importante vocês ficar claro esse conceito de célula. Por exemplo, aqui na célula C3 eu tenho o número 5, tá? Então é importante pegar esse conceito de célula, tá? Para que na hora que a gente for trabalhar com funções não tenha nenhum problema. Então aqui a gente, além de estar adicionando os dados na tabela, tá? A gente pode estar fazendo algumas alterações. Por exemplo, eu posso estar selecionando aqui notas dos alunos, tá alterando a fonte, tá? Eu posso estar selecionando aqui, por exemplo, as fontes. Eu tenho aqui Arial, tamanho 16, cor vermelho. Então eu seleciono a célula que eu quero alterar, altero o nome da letra, a sua propriedade e a cor. Posso estar alterando a cor de fundo. Então eu seleciono aqui eu altero a cor de fundo, aqui o tamanho, a cor da minha letra, tá? Eu posso estar vindo aqui também, eu posso estar centralizando, tá? Eu centralizo. Só que repare uma coisa, pessoal. Imagine que eu quero estar catando esse notas alunos, tá? Trazendo ele aqui no meio. Só que eu não consigo, porque repare, ó, eu tenho a B1, a célula B1, a C1, a D1 e a E1. Imagine que eu queira deixar tudo numa célula só e centralizado. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que mesclar essas células. Então eu venho aqui, eu seleciono todo o pedaço que eu quero, tá? Então eu quero a célula A1, B1, C1, D1 e E1. Então eu seleciono essas 5 células, venho aqui em mesclar e centralizar. Repare que tudo isso ficou apenas uma célula, no nosso caso A1. O que eu fiz? Eu mesclei, eu transformei A1 em todo esse pedaço. Então agora eu consegui quebrar tudo em uma célula só e centralizar. Então eu tenho aqui tudo centralizado na nossa tabela. Eu posso estar vindo aqui também e selecionando, tá deixando em negrito, tá? Para dar uma destacada. Aqui eu seleciono, deixo em negrito. Então eu mesclei essa parte de cima, tá pessoal? Aqui é uma mescla e centralização. E ele também nos dá outras opções: mesclar e centralizar, mesclar através, mesclar célula. E temos o desfazer mesclagem. Então se eu clicar aqui em desfazer mesclagem, ele volta ao normal, tá? Basta eu selecionar aqui novamente, vir aqui, mesclar e centralizar, tá? É muito fácil, muito simples.
Então toda vez que a gente quiser deixar o conteúdo no meio ocupando todas as células, a gente vai mesclar e centralizar a nossa célula, tá? Aqui também eu posso estar selecionando. Pessoal, eu também posso estar selecionando a nossa tabela e estar colocando borda. Por exemplo, aqui a gente tem vários tipos de bordas, tá? Borda inferior, borda superior e assim por diante. Imagine que eu quero deixar toda a minha tabela com borda. Como que eu faço? Eu venho aqui, seleciono toda a minha tabela, venho aqui em bordas e seleciono todas as bordas. Repare que agora a minha tabela, tá? Ficou separada, bonitinha, por bordas. Antes a nossa tabela estava toda sem borda, tá? Agora a nossa tabela está com borda. Bom, então aqui a gente teria a nossa planilha da nossa quinta A, tá? Agora se eu quisesse ter uma planilha da quinta B, o que eu fazeria? Basta eu estar selecionando aqui, botão direito, copiar. Eu venho aqui e colaria a minha planilha, tá? Aqui eu posso estar aumentando ela. Aqui ela ficou um pouco pequena, eu posso estar, acho que nem tanto, tá? Vou estar diminuindo um pouco aqui. Então aqui seria a planilha da nossa quinta B, das notas dos alunos da quinta B. Então basta apenas eu estar vindo aqui, alterando o nome dos alunos, por exemplo, aqui seria Nicolas, aqui seria Carlos e aqui seria Lucas. E aqui eu alteraria as notas, tá? Nota 1, nota 2 e média final. Aqui para a quinta C seria o mesmo caso, tá, pessoal? Eu criaria uma outra planilha, tá? E alteraria de acordo com os dados dos alunos. Então eu poderia estar criando N planilhas dentro de um único arquivo do Excel, tá? Após estar criando essas planilhas, o que eu faço? Basta a gente salvar. Como é que eu faço? Eu venho aqui em salvar, tá? Ele não vai dar essa opção. Se você está usando uma versão anterior, provavelmente a sua tela será um pouco diferente, tá? Se você está utilizando versões anteriores de 2013, mas o conceito é o mesmo. Se eu quero salvar, eu posso estar salvando no Google Drive, tá? Se eu estiver utilizando o Office 2013, basta você estar logando com a sua conta do Google Drive, ele já vai estar salvando a pasta lá no seu diretório do Google Drive. No nosso caso é no computador, então eu vou vir aqui no computador e vou estar clicando em procurar. Aqui eu seleciono onde que eu quero salvar, tá? No nosso caso vai ser na área de trabalho e eu vou estar dando o nome de planilha aluno e vou estar clicando em salvar. E vou estar fechando aqui. Repare que eu tenho aqui planilha aluno, que foi a nossa planilha criada. Se eu vim aqui dar um duplo clique, repare que eu tenho aqui a nossa planilha aluno, quinta A. Temos aqui o nosso quinta B. E o nosso quinta C, que não foi adicionado nenhuma planilha, mas poderia ter sido adicionado. Bom, essa planilha aqui eu vou estar disponibilizando para download, tá, pessoal? Abaixo do vídeo você vai ver o link para download da planilha, tá? Essa videoaula é uma aula bem simples, foi a nossa primeira planilha criada, tá? A gente vai criar outras planilhas ainda no decorrer do curso, tá? Essa é uma planilha bem básica, logo vamos estar criando mais planilhas e aprendendo alguns truques sobre o Excel. Se você tem alguma dúvida sobre essa videoaula, basta estar deixando um comentário lá no nosso blog ou no nosso canal do YouTube. Do mais, espero que todos tenham gostado da videoaula. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.